humana. Claro que a gente vai fazer uma relação também com a geografia física. E dentro da geografia humana, nós temos uma temática importante, que é a temática economia. E essa questão é uma questão linda, 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 porque ela vai tratar de uma virada de chave do mundo, com o fim da Guerra Fria e o início da nova ordem mundial. Se vira a chave. Mas essa chave, ela não começa a ser virada assim, de repente, na década de 90. Ela vem por uma construção desde o final da década de 70, início da década de 80. Nesse período aqui, nós temos o quê? O início do fim da bipolarização do mundo. Tá, Jean, mas o que seria essa bipolarização do mundo? É quando o mundo estava dividido em duas grandes potências, de um lado o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e do outro lado a socialista, liderada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fora os países que estavam não alinhados a essa galera. Mas quem regia a economia no mundo eram os Estados Unidos e a União Soviética. E a União Soviética, ela começa a entrar em crise por conta da estrutura econômica vigente no bloco, que era uma estrutura que não conseguia competir com a inovação, com a tecnologia dos países capitalistas. E por conta da corrida aeroespacial, da corrida armamentista, o bloco soviético, ele vai se fragmentando, vai perdendo força. E já no início da década de 80, nós temos um cara responsável na União Soviética para o processo de transição. Transição de um país socialista para um país capitalista. Essa transição, como eu falei para vocês, durou 10 anos, não foi assim de repente. E muitas vezes você, aluno, acha que a transição da União Soviética socialista para a Rússia capitalista, ela aconteceu com a queda do Muro de Berlim. Jean, caiu o Muro de Berlim, começou a ruir a União Soviética. Não, ela começa a ruir desde a década de 80. Como eu falei para vocês, teve um líder. Esse líder era o Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev, ele começa a fazer tratativas com os países capitalistas e também socialistas, visando essa abertura da União Soviética e depois se tornar aí a Rússia com o fim do bloco. Ele cria a perestroika e a glasnost. Perestroika e glasnost. E aí, essa fragmentação, né, todo esse processo de perca de força da União Soviética culmina em 1989. Aí sim, com a queda do Muro de Berlim. Mas a União Soviética, ela não deixou de existir quando o Muro de Berlim foi derrubado. Ela continua existindo, continua passando por esse processo de transição. E aí a última etapa é a formação da CEI, da Comunidade dos Estados Independentes. E depois, com o fim da CEI, você tem aí a formação do país Rússia, com viés capitalista. E aí se inaugura a nova ordem mundial. E é uma ordem mundial unipolar. Quem saiu vitorioso de tudo isso foram quem? Os Estados Unidos da América. Eles tinham a rédea do comando da economia e da geopolítica mundial. A Rússia dá passos atrás, porque essa transição foi muito dolorida para os russos. Essa transição vai levar também uma expropriação de grande parte das riquezas da Rússia, tanto riquezas militares como riquezas também que envolviam os recursos naturais da Rússia. A Rússia perde território. Claro que depois a Rússia vai voltar com Vladimir Putin a ter um posicionamento muito mais aguerrido, principalmente depois de 2010.
né? A Rússia começa a dar cartas na geopolítica mundial, mas se você percebe, olha o tanto de tempo que demorou para a Rússia se reerguer e mostrar para o mundo que ela está de novo no jogo geopolítico. Tá, Jean, no viés geopolítico você tem os Estados Unidos no topo. Você não tem mais esse socialismo soviético. Jean, terminou o socialismo aí? Não. O socialismo é uma teoria, gente. Ela vigora até hoje. E outros países se mantiveram socialistas, como é o caso do Vietnã, como é o caso de Cuba. Aí o Vietnã se capitaliza, aí Cuba começa, pós-morte de Fidel Castro, um processo maior de flexibilização. A própria China vai também lá na década de 70, percebendo que a Rússia está indo para o buraco, Deng Xiaoping também vai começar a abrir a China, né, tornando ali o regime socialista de mercado. Tudo bem aí? Tranquilo? Tá. E o capitalismo nisso tudo, que era liderado pelos Estados Unidos? Ele se adaptou? Ele se modificou? Sim, claro. O capitalismo ele vai se moldando de acordo com a conveniência dele, para ele sobreviver. Você teve aqui a adoção das práticas neoliberais. O neoliberalismo. E esse neoliberalismo, ele começa a ganhar força mesmo na década de 90, com o fim da bipolarização, mas ele já estava sendo discutido lá atrás, lá na década de 80. Por quê? Já se previa o fim da União Soviética, já se previa o fim da Guerra Fria. Então, o negócio vai degringolar a União Soviética. Então, nós precisamos de um novo modelo, de um capitalismo muito mais voraz. Aí vem o neoliberalismo. O que consiste esse neoliberalismo? De uma forma bem tranquila para vocês entenderem, tá? Para fazer uma questão de ensino médio para a prova da FUVEST. O neoliberalismo, o mercado, ele é mais livre. O Estado, ele fiscaliza. O Estado, ele tem que ser um Estado leve, menos burocrático. O Estado, ele não precisa ser promotor de empresas públicas. Ele apenas vai fiscalizar a iniciativa privada nessas áreas estratégicas e ele vai tomar conta das questões sociais, saúde, educação, moradia, segurança. Então, se divide o Estado aqui. Então, você vai ter o Estado dividido em duas, tá? Aqui ele vai ser um Estado fiscalizador e aqui um Estado promotor de políticas públicas. E quem vai ser o agente que vai tomar conta das empresas que antes eram do Estado? A iniciativa privada. Então, o Estado, ele vai fazer o quê? Privatizar. Vai vender, galera. E o Brasil entrou nesse rolê, Jean? Sim, sim. Desde quando assume o governo Fernando Collor de Mello, em 1989 para 90, com a primeira eleição direta, o Brasil começa a vender as suas principais empresas. Isso se intensifica ainda mais no governo Fernando Henrique Cardoso, no qual nós vendemos, olha aqui, a companhia Vale, que na época era conhecida como Vale do Rio Doce. A Vale de Brumadinho, a Vale de Mariana era do governo. E a justificativa para vender era que dava prejuízo, era mal gerida. E a iniciativa privada ia tirar o melhor da Vale, ia gerar empregos, ia gerar divisas para o país. É óbvio que isso aconteceu e a Vale se tornou uma das maiores empresas do mundo. Claro que depois a história vai mostrar os problemas de Brumadinho e Mariana. Mas será que o Estado, aí eu coloco um ponto de interrogação, que nós estamos fazendo uma prova de FUVEST, e uma prova de FUVEST é uma prova crítica. Uma prova crítica. Será que um Estado
que pudesse gerir corretamente, sem corrupção, um Estado que pega essa empresa e trabalha melhor ela, não ia lucrar muito mais para o país? Vale foi assim, foi vendida. O Banespa foi vendido, a Telebrás foi vendida, a Telesp foi vendida. Como querem vender agora o Banco do Brasil, está num processo de depreciação do Banco do Brasil para ser privatizado. Nós estamos passando de novo por uma onda neoliberal dentro do governo brasileiro, de um Estado cada vez mais promotor de políticas públicas e fiscalizador. Querem, em alguns momentos, privatizar os Correios, com a justificativa que o serviço prestado é precário. E o Estado não é obrigação dele fazer isso. Isso é uma fala neoliberal. Tá? Uma fala neoliberal. Fernando Henrique Cardoso vende geral, economia, o início das políticas assistencialistas, do Bolsa Escola, do Bolsa Gás, que depois, no governo Lula, vira o Bolsa Família. Lembro vocês que nós tínhamos um presidente lá no passado, que vai dar de início, de fato, a nossa industrialização, que ele criou todas essas indústrias. Vale, Petrobras, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Quem é esse cara? Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas era o quê? Um estadista. Que ele pensou o seguinte: olha, precisamos construir indústrias de base para que no futuro o Brasil tenha suas próprias indústrias de bens de produção e que também atraia indústrias de bens de produção para o Brasil. Vargas cria, FHC vende. Vargas cria, FHC vende. O Vargas criou a Vale, a CSN, a Petrobras dentro da política do petróleo é nosso, e o Fernando Henrique Cardoso vendeu tudo. Você teve protestos? Sim. As pessoas saíram para as ruas? Sim. Mas o poder do Estado é muito maior. E os interesses presta atenção, e os interesses externos também eram gigantescos em cima dessas grandes empresas brasileiras. Jean, mas a Petrobras, ela é nacional, sim. 51% é do Estado, 49% é de capital aberto. A Petrobras é de capital misto. Capital misto. Bora para a questão. Em setembro de 2007, aconteceram passeatas em diversas cidades do país, como forma de protesto contra a privatização. Olha aqui, olha o gatilho, Gabarita Gel. Olha o gatilho. Caracterize o contexto político, histórico, mundial e nacional, o FUVEST, em que se deu a privatização da Vale. Acabei de falar para vocês. O Brasil tem início, presta atenção, vamos analisar o contexto nacional. O Brasil tem a sua primeira eleição direta, eleição de Fernando Henrique, aliás, de Fernando Collor de Mello, impeachment, sobe quem no poder? Itamar Franco. Itamar coloca quem como seu ministro da Economia? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso cria o quê? O Plano Real, estabiliza a economia, como? Equiparando o real ao dólar e várias outras ações. Primeiro cria a URV, Unidade Real de Valor, e depois o real. O Brasil estabiliza a economia. O dragão da inflação que assolava o Brasil na década de 80 não existe mais. O poder de compra do brasileiro aumenta. É a vez do Brasil. As pessoas correram e compraram videocassete, correram e compraram televisão e geladeira, porque agora o poder de compra do pobre era maior. Mas nisso tudo, o Brasil entrega as nossas estatais para empresas estrangeiras, para fundos estrangeiros. A Vale, 49% da Petrobras, a CSN, a Cosipa e tantas outras. E tantas outras empresas estratégicas. Mas, Jean, você falou que o Brasil vai ser fiscalizador. Sim, o Brasil vende
mas ele fiscaliza, ele fica de olho a partir das agências reguladoras. Vocês estão vendo aí muito na TV a agência, a Anvisa, não é? Agência da Vigilância Sanitária. Vocês também já devem ter visto a ANEEL, Agência de Energia Elétrica. Vocês devem ter visto já a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Essas agências reguladoras vão o quê? Olhar o que está acontecendo, se essas empresas estão prestando o serviço correto, e elas podem multar, elas podem até tirar, né? Reestatizar. Isso mesmo, reestatizar a empresa. Pode fazer isso. É um movimento no jogo geopolítico dificílimo de fazer, mas teve gente que fez. E bora para B. Os outros movimentos, olha aqui, já caracterizei para... mundial, desculpa. Geopolítico mundial é o neoliberalismo, o fim da bipolarização, o capitalismo se transformando a essa nova dinâmica econômica e política que estava nascendo. Olha B. Outros movimentos pró-reestatização de empresas públicas foram privatizadas, têm ocorrido na América Latina. Indique um país que isso aconteceu. Meu Deus, é FUVEST. Gente, o que está falando ali? Você teve países que privatizou no mesmo esquema do Brasil e depois tomou das empresas e voltou para o Estado. Que país é esse? Que país é esse? Gente, é só lembrar, depois de Fernando Henrique Cardoso, quem sobe do poder? Luiz Inácio Lula da Silva. Junto com o Lula, a América Latina, ela entra num período onde os progressistas começam a tomar o poder dos países. Então você tem Hugo Chávez na Venezuela, Rafael Correa no Equador, você tem o Evo Morales na Bolívia, você tem o Fernando Lugo no Paraguai, o Tabares no Uruguai. Então você tem um movimento progressista que ficou conhecido como movimento bolivariano, de Simão Bolívar, o libertador das Américas. Então, quando você fala de um movimento progressista, um movimento mais de centro-esquerda ou até de esquerda, você fala de um movimento que é contra essas práticas neoliberais, está contra o consenso de Washington, está contra a conferência de Bretton Woods, está contra a imposição estadunidense no mundo. Que aí você tem toda aquela conversa do Foro de São Paulo, que eu não vou entrar no debate aqui. E outra, ó, vem cá, Gabarita Gel. Se eu fosse te perguntar, os dois países que não adentraram nesse movimento bolivariano, você falaria qual? Colômbia e quem mais? E Chile. Colômbia e Chile sempre está alinhado aos Estados Unidos. A Colômbia, historicamente. Tá? Historicamente, a Colômbia é quintal estadunidense. Você tem até ali a instalação de bases dos Estados Unidos na Colômbia, com aquela desculpa de FARC, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Então, a Bolívia foi um exemplo desse. Vem aqui. A Bolívia de Evo Morales, que era, assim, bem de esquerda. O Brasil de Lula fez isso? Claro que não. Claro que não. Tinha até movimentos neoliberais. Você está falando de um governo Lula, você está falando de um governo de centro-esquerda. Está falando de um governo que passava a mão na cabeça de todo mundo. Mas o Evo Morales, sim, ele vai fazer toda essa reestatização. Mas do quê? O que a Bolívia tem de bom? Campos de gás natural, galera. Campos de gás natural. E a Petrobras tinha posses de campos de gás natural. O Brasil teve que fazer acordos, reaver acordos com a Bolívia, com medo
de perder o gás que vem pelo gasoduto Brasil-Bolívia. Você sabia disso? O Brasil é dependente do gás que vem da Bolívia. Bora lá! A associação entre democracia e neoliberalismo foi marcante no mundo pós-Guerra Fria. Aspectos como a consolidação da democracia, a estabilização da economia, foi destacados nesse período que eu acabei de falar para vocês do FHC. Nesse contexto, o governo brasileiro privatizou várias empresas, como a Vale do Rio Doce, na década de 90. É humanas, não é exatas. Isso aqui é uma resposta. Você tem várias, mais carregadas, mais sucintas. Eu trouxe uma bem sucinta para você. Aí a outra pergunta, a Bolívia reestatizou a exploração e o refino de petróleo e gás natural por decreto-lei, revertendo as privatizações na década de 90 do neoliberalismo. Gabarita Gel.